Calibre suas perguntas. Alguns anos atrás, dei consultoria para uma cliente dona de uma pequena firma de relações públicas que atendia uma corporação. A grande empresa estava com problemas de caixa e, à medida que o tempo passava, devia cada vez mais dinheiro à minha cliente. Os funcionários com quem ela interagia acenavam com novos negócios em breve, indicando que ela receberia muito dinheiro se continuasse trabalhando sem cobrar assertivamente o que lhe deviam. Ela se sentia em uma armadilha. Meu conselho foi simples. Eu disse a ela para convocar uma reunião na qual resumiria a situação e em seguida perguntaria: como devo fazer isso? Ela balançou a cabeça. De jeito nenhum. A ideia de formular essa pergunta a deixou apavorada. Se eles me disserem o que fazer, aí mesmo é que estou em uma armadilha. Foi sua reação. Para ela, essa pergunta tinha outra interpretação. Vocês estão me dando um calote e não podemos continuar assim. Poderia ser o primeiro passo para a sua dispensa do trabalho como consultora. Expliquei a ela que essa consequência, embora real, estava na cabeça dela. O cliente ouviria as palavras e não a consequência, desde que ela se mantivesse calma e evitasse fazer com que a pergunta soasse como uma acusação ou ameaça. Se ela permanecesse tranquila, eles ouviriam isso como um problema a ser resolvido. Ela não acreditou muito em mim. Repassamos o roteiro várias vezes, mas minha cliente ainda se mostrava temerosa. Alguns dias depois, ela me telefonou exultante. Uma pessoa da empresa telefonara para fazer outro pedido e ela finalmente tivera coragem para resumir a situação e perguntar: como devo fazer isso? Sabe o que aconteceu? A resposta que ela recebeu foi: você está certa. Você não pode e eu peço desculpas. O cliente explicou que eles estavam passando por problemas internos. Pouco depois, ela foi procurada por alguém da contabilidade que lhe disse que receberia o pagamento em 48 horas. E assim foi. Agora, pense no mecanismo que a pergunta da minha cliente desencadeou. Sem acusá-los de nada, a questão forçou a grande empresa a entender seu problema e oferecer a solução que ela queria. É exatamente para isso que servem as perguntas abertas, que são calibradas para um efeito específico. Assim como as palavras e frases que atuam como amortecedores, talvez, pode ser, eu acho e parece, a pergunta aberta calibrada remove a agressão de uma afirmação de confronto ou de um pedido fechado que, feita de outra forma, poderia irritar o interlocutor. O que a faz funcionar é o fato de estar sujeita a uma interpretação por parte do interlocutor, em vez de ser rigidamente definida. A pergunta calibrada permite introduzir ideias e pedidos sem que isso soe arrogante ou impositivo. Essa é a diferença entre vocês estão me deixando sem dinheiro e isso não pode continuar assim e como devo fazer isso? A real beleza das perguntas calibradas é essa. Diferentemente das afirmações, elas não oferecem nenhum alvo de ataque, têm o poder de instruir seu interlocutor sobre qual é o problema em vez de causar conflito, dizendo a ele qual é o problema. Mas as perguntas calibradas não se resumem a pedidos aleatórios. Elas têm uma direção. Uma vez que você descobre o rumo que quer dar à conversa, precisa criar as perguntas que facilitarão que ela siga nessa direção e, ao mesmo tempo, deixarão o outro pensar que levá-lo até lá foi escolha dele. É por isso que me refiro a essas perguntas como calibradas. Você deve calibrá-las com cuidado, assim como ajusta a mira de uma arma ou uma balança para atingir um problema específico.
A boa notícia é que há regras para isso. Primeiro, as perguntas calibradas evitam verbos ou palavras como pode, é, são e será. Essas expressões compõem perguntas fechadas que podem ser respondidas com um simples sim ou não. Em vez disso, começam com uma lista de palavras que os jornalistas aprendem a formular na faculdade: quem, o que, quando, onde, por quê e como. Essas palavras induzem o interlocutor a pensar e, em seguida, a falar pelos cotovelos. Mas vou reduzir a lista. É melhor começar com o que, como e, às vezes, por quê. Nada mais. Com frequência, quem, quando e onde só farão seu interlocutor compartilhar um fato sem pensar. E por quê pode ser um tiro que sai pela culatra. Independentemente do idioma, porque contém uma acusação. São raros os momentos em que isso é vantajoso para você. A única situação em que é possível usar porque com êxito é quando a defesa criada sustenta a mudança que você está tentando promover. Por que você mudaria a maneira como sempre fez as coisas e tentaria minha abordagem? É um exemplo. Por que sua empresa mudaria seu antigo fornecedor e escolheria a nossa firma? É outro. Como sempre, é fundamental um tom de voz respeitoso e cortês. Do contrário, trate o porquê como uma boca de fogão quente. Não toque nele. Ter apenas 2 palavras para começar não parece ser muita munição, mas confie em mim. O que e como podem calibrar quase qualquer pergunta. Isso parece algo de que você gostaria? Pode se transformar em como isso lhe parece? Ou o que funciona para você aqui? Você pode até perguntar o que não funciona para você aqui? E provavelmente obterá alguma informação útil. Mesmo algo duro como por que você fez isso pode ser calibrado para o que o levou a fazer isso, o que remove a emoção e torna a pergunta menos acusatória. Use perguntas calibradas cedo e com frequência. Algumas estarão presentes logo no início de quase todas as negociações que fizer. Qual é o maior desafio que você enfrenta? É uma dessas perguntas. Isso leva o outro lado a informar a você algo sobre ele, o que é fundamental para qualquer negociação. Afinal, todas as negociações são um processo de coleta de informações. Eis algumas ótimas perguntas reserva que uso em quase todas as negociações, dependendo da situação. O que é importante para você aqui? Como posso ajudar a tornar isso melhor para nós? Como você gostaria que eu procedesse? O que foi que nos trouxe a essa situação? Como podemos resolver esse problema? Qual é o objetivo? O que estamos tentando alcançar aqui? Como devo fazer isso? Nas entrelinhas de qualquer boa pergunta calibrada está a informação de que você quer o mesmo que o outro, mas precisa da inteligência dele para resolver o problema. Isso agrada a interlocutores muito agressivos ou autocentrados. Você não apenas pediu ajuda implicitamente, desencadeando boa vontade e induzindo o outro lado a baixar a guarda, como ainda criou uma situação em que seu interlocutor, antes recalcitrante, está agora usando seus próprios recursos mentais e emocionais para superar os seus desafios. Esse é o primeiro passo para a outra parte internalizar o seu caminho e os obstáculos deste, como dela. Isso a estimula a buscar uma solução, a sua solução. Relembre como o médico usou perguntas calibradas para convencer o paciente a ficar no hospital. Como essa história mostrou, a chave para fazer as pessoas verem as coisas do seu ponto de vista não é o confronto. Você não pode sair.
mas o reconhecimento aberto das ideias delas. Eu entendo por que você está irritado e a introdução para que resolvam o problema. O que você espera fazer ao sair? Como eu disse antes, o segredo para obter vantagem em uma negociação é dar ao outro lado a ilusão de controle. É por isso que as perguntas calibradas são engenhosas. Elas fazem o seu interlocutor sentir que está no comando, mas na verdade é você que está enquadrando a conversa. A outra parte não tem a menor ideia de como está sendo coagida por suas perguntas. Certa vez eu estava negociando minha participação em um programa executivo em Harvard com um de meus chefes no FBI. Ele já aprovara as despesas da viagem, mas um dia antes da partida me chamou ao seu escritório e começou a questionar o porquê da viagem. Eu o conhecia bem o bastante para saber que ele estava tentando me mostrar quem mandava ali. Então, depois de falarmos um pouco, perguntei: quando você aprovou essa viagem, o que tinha em mente? Ele relaxou visivelmente enquanto se recostava na cadeira e juntava as pontas dos dedos da mão. Quase sempre, essa é a linguagem corporal de alguém que se sente superior e no comando. Vamos fazer assim, disse ele. Quando você voltar, compartilhe as informações com seus colegas. Aquela pergunta, calibrada para reconhecer seu poder e estimulá-lo a se explicar, deu ao meu chefe a ilusão de controle. E deu a mim exatamente o que eu queria.